Com vocês, nosso querido pastor David Leonardo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo! Glória a Deus, aleluia. Boa noite, Manaus. Graça e paz. Que privilégio poder estar aqui com vocês essa noite. Uau, que lindo. Glória a Jesus. Eu não sei como você veio, de onde, se muito longe, muito perto. Eu vim de Curitiba direto para cá. Ontem nós gravamos a série Vida Nova. Alguém aqui acompanha a gente no YouTube? Uau! Glória a Jesus. Ontem nós gravamos a série Vida Nova. Daqui 2 semanas nós começamos essa série. Eu tenho certeza que vai abençoar milhões de vidas. Em nome de Jesus vai ser bênção para você também. Amém? Meu lindo, antes de eu falar qualquer coisa, por gentileza, pegue a sua Bíblia, que a gente vai caminhar na palavra. Pode deixar aceso a luz da galera. Eu quero ver os olhinhos de vocês. Se pedir o pessoal da técnica, pode deixar aceso a luz. Tá bom? Quero vê-los. Pode ser? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 3. Essa é a palavra que nós vamos caminhar aqui essa noite. O Senhor trouxe à minha memória essa mensagem e eu gostaria de compartilhar com vocês. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 3. Vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe ao apóstolo Renê, ao apóstolo Marita. Deus abençoe os pastores, pastor Elcio, sua esposa, casal lindo, Larissa. Eu quero dizer para vocês o seguinte: chega uma hora de uma certa idade da nossa vida que aquilo que a gente quer lembrar a gente esquece, que aquilo que a gente quer esquecer a gente lembra. E é sobre isso que eu vou pregar aqui essa noite. Amém? Deu tempo de abrir o texto bíblico? Vamos ler, diz a palavra: disse Pedro, vou pescar. Disseram eles, nós vamos contigo. Foram e naquela noite não pescaram nada. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. A tua presença é real, Jesus. E nós queremos sentir ainda mais a tua presença. Fala conosco, Senhor, neste lugar. Muda histórias, muda vidas, Jesus, e nos faz viver a melhor noite da nossa vida, Pai. Cura vidas, corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Escolhe alguém bonito perto de você. Pode aplaudir o Senhor, fica à vontade. Escolhe alguém bonito perto de você e diga para ela sentar. Só isso. Diga, senta, por gentileza. Deus abençoe Tadeu. Tadeu fez esse contato ser possível e a gente poder. Levanta aí, Tadeu, para a igreja ver você. Dá uma voltinha. Esse é o Tadeu. Tadeu, a salva de palmas pela vida do Tadeu. Tadeu é uma bênção. Tadeu hoje é pai. Tadeu é casado. Quero que o Tadeu fique de pé de novo. Tadeu, fica de pé de novo. Vira para a igreja. O Tadeu é casado.
É uma mensagem, eu já podia ter. Vou embora, preguei. Tadeu casou. Então eu quero dizer para você: você vai casar também. Amém? Amém. Meu Deus. Hoje eu já conheci um pouco de Manaus. Tomei banho no Rio Negro. Que top é a cidade de vocês. Comi tambaqui. Comi caldeirada. Comi... Qual que é? Camarão. Pirarucu. Meu Deus, que nome feio para dar para um peixe. Mas gente, sou manauara, sou daqui, já estou com vocês. Deus abençoe o pessoal do Flutuante Amazônia que recebeu a gente. Deus abençoe essa cidade, Deus abençoe você. E eu quero dizer que eu vim ser bênção para a sua vida neste lugar. E quero ministrar o que Deus colocou no meu coração. Eu tenho um recado. Quando você sair aqui, eu não sei aonde é. Aqui vai estar os nossos materiais. Nós trouxemos as nossas camisetas e os nossos livros. Nossa camiseta masculina é essa aqui, que emagrece. Vai estar disponível no final. Essa é a camiseta masculina. Essa é a feminina. Quem falou eu quero? Vem cá pegar, foi você que falou? Vem cá, corre, corre. Deus abençoe, tá? Essa alguém mais quer essa camiseta? Então quando você sair vai estar disponível ali fora. Deus te abençoe, meu amor, tá bom? Que seja bênção para você. E também vai estar o nosso livro disponível ali fora, O Amor Mais Louco da História. Esse livro eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção para a sua vida. Sabe, nós estamos vendo a quantidade de testemunhos que tem chego através disso que o Senhor nos colocou no coração. Só para você entender, toda a história de amor que o homem construiu terminou em morte. Todas as lindas histórias de amor que o homem constrói, a morte termina. Se você vê os clássicos como Romeu e Julieta, a morte destruiu. Tristão e Isolda, a morte destruiu. Jack e Rose, Titanic, a morte destruiu. Agora uma história de amor. Uma história de amor. A morte foi envergonhada no terceiro dia. E a loucura maior é porque esse amor é por você. Sabe, nós somos o alvo desse amor. Nós somos o alvo. Jesus morreu na cruz por você, por amor a você. Então, quando você entende esse amor e entende que é por você, a sua mentalidade muda de escravo, filho. E quem se sente filho é diferente. É diferente. Quem prefaciou o livro foi o Thiago Brunet. Puxa, eu queria muito ter filmado que ninguém reagiu. Maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Preciso mostrar pra ele. Gente, ó, não reage, tá? Filma, Tadeu. Aí quando eu falar os outros nomes, vocês reagem, tá? Quem prefaciou o livro foi o Thiago Brunet. Não, só para dar uma tratada no ego dele. Não reage. Quem prefaciou o livro foi o pastor Thiago Brunet. Não foi ele que prefaciou, foi o Victor Azevedo que Ah, gente, vocês são demais. Obrigado, tá, Tadeu? Minha recordação. Brincadeiras à parte, Thiago Brunet é um presente de Deus para nossa nação. Eu tenho certeza que você já foi abençoado muito pela vida dele. Ele prefaciou o livro. Quem endossou o livro foi o Victor Azevedo, a Maju Trindade, a Priscila Alcântara e o pastor Felipe
Valadão. E vai estar disponível. Alguém gostaria desse livro aqui? Então, eu quero dizer para você que quando você sair, vai estar disponível lá fora. O que está escrito aí? Sério? It's your birthday? Sério? Ele é surdo, eu falei Deus abençoe para ele. Legal, né? Mas eu falei assim para ele, ó: Jesus ama você. Deus abençoe. Vamos para a palavra. Meu Deus, irmão, senti um sentimento de inveja nas pessoas agora, tipo ninguém, tipo. Tem lá disponível no final, deve ter uns 1000 livros ali, amém? Que lindo, né? Lindo que ficou. Uau. Vocês vão cantar? É um coral? Não? Vocês são tipo assim a nata da igreja, fica no lugar. Nossa, Deus abençoe. Há uma palavra sobre nós aqui essa noite. Eu quero ser responsável com aquilo que Deus colocou no meu coração. Falei com vocês sobre memória, brincando com a pastora Larissa, que eu decorei o nome, e quando eu cheguei aqui eu esqueci. É a idade da gente. Mas sabe o nome que eu não esqueci? Samuel, filho de vocês. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente é exatamente isso. Nós esquecemos aquilo que gostaríamos de lembrar e lembramos daquilo que gostaríamos de esquecer. E talvez a nossa maior dificuldade é lidar com as nossas memórias e lidar com as memórias importantes que não podem ser apagadas. Só para você entender, a capacidade cerebral do homem, isso é incrível. A capacidade de armazenamento cerebral é cerca de 1 milhão de gigabytes. Sabe o que é isso? Cabe dentro do cérebro do homem todos os livros escritos na história da humanidade. Você ficou impressionado? Esse é o seu cérebro. Cabe exatamente todos os livros que a humanidade escreveu. Agora, a pergunta é: se o meu cérebro cabe tanto e cabe tudo isso, por que eu não consigo lembrar, às vezes, do nome de alguém? Você já teve a experiência, eu tive agora há pouco, de você olhar para alguém e a pessoa estiver vindo ao seu encontro e você está assim... Eu sei que sei, mas não lembro. Sabe? Você fala assim, está na ponta da língua. A gente que é crente, ainda a gente tem uma parada. A gente fala: ô meu irmão, varão de guerra, aleluia. Agora, por que isso? Por que a gente consegue lembrar, por exemplo, de números de telefone que a gente nem liga mais? Você já viu isso? E números importantes a gente esquece? Eu vou te dizer, é que há uma diferença entre armazenamento e processamento. É como se fosse um computador, o HD e a memória RAM. Você tem um HD violento, mas a sua memória RAM é extremamente limitada. Então, tem coisas que você sabe que sabe, mas não consegue acessar essas informações. Mas olha que interessante, traumas a gente não consegue esquecer. As informações traumáticas, elas dominam a nossa mente. As boas a gente esquece, as ruins parece que a gente tem facilidade de lembrar. Tem gente que andou de avião a vida inteira andou de avião. Aí um dia o avião deu uma turbulência violenta e na próxima vez ele já não teve mais coragem. Por quê? Porque a memória que domina o coração, a memória que domina a nossa mente, determina muito sobre nós. Eu estava num voo esses dias e aconteceu uma cena engraçada demais. Tinha uma velhinha de 94 anos no avião viajando pela primeira vez.
E a comissária de bordo falou assim: gente, hoje nós temos no voo uma senhora de 94 anos que nunca viajou, é a primeira vez da vida dela. Aí todo mundo aplaudiu a velhinha e tal. Foi o pior voo da minha vida. Irmão, o avião só faltou virar de cabeça para baixo, só. No final, só tinha uma conversa no avião: aonde está a velhinha? Irmão, memórias traumáticas dominam o nosso coração. Então isso é só para você entender o que é a nossa mente e as dificuldades que a gente lida. Agora veja, como eu falei das memórias traumáticas, as memórias boas a gente também, que desejaria lembrar, a gente esquece. Quer ver? Grande parte das pessoas dizem que Deus faz tempo que não fala com elas. Elas esquecem dos milagres que já viveram. Elas esquecem das experiências que já tiveram com Deus. Deus já fez milagres poderosos, já fez coisas incríveis, e às vezes nós não conseguimos lembrar. Então, o que eu quero caminhar com você hoje é a dificuldade nossa de esquecer daquilo que não poderia jamais ser esquecido, e de lembrar efetivamente daquilo que nós precisamos para dominar o nosso coração e a nossa história. Eu acabei de ler um texto, eu quero ser corresponsivo com aquilo que li. Uma história que é basicamente o final de uma caminhada, sabe? O final de um processo, que é o processo de um homem, de um menino chamado Pedro. Eu quero lembrá-los do seguinte: o texto que a gente leu é o final de uma história, ou o final de um ciclo. O que esse ciclo revela? Pedro está voltando a pescar. Até aqui todo mundo está junto comigo? O que Pedro está fazendo? Voltando a pescar. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: Pedro já não é mais um pescador. Então, a caminhada é necessária para a gente chegar efetivamente naquilo que está acontecendo na vida dele. Vamos lá, vamos comigo. Olha que extraordinário. Vamos fazer o seguinte: replay, vamos voltar. A história que a gente leu, Pedro está dizendo: eu vou pescar. Quem está junto com ele diz: nós vamos contigo. Foram, não pescaram nada. Essa é o que a gente sabe. Agora volta. Jesus encontrou Pedro na beira da praia. A primeira vez Jesus encontra Pedro na beira da praia, vindo de uma pesca fracassada. Eu vou fixar isso na mente de vocês. Pedro está vindo de uma pesca fracassada. Pedro não pescou absolutamente nada a noite inteira, jogando a rede para um lado, jogando a rede para o outro, e Pedro não pescou nada. E aí Pedro volta para a praia. Quando Pedro volta para a praia, tem um homem na praia. Aleluia. Tem um homem na praia chamado Jesus. E agora Pedro tem um encontro que vai mudar a vida dele, porque não tem como ter encontro com Jesus e não ter a vida transformada por ele. Basta um encontro, basta um minuto com ele, que a nossa vida é transformada. Então Pedro se encontrou com Jesus, e aí Jesus pediu o barco de Pedro para pescar. Pescar? Jesus é o único que pega as ferramentas que a gente usa para algo e consegue aplicar para outra realidade, porque Jesus independe de ferramenta. O segredo é Ele. O segredo é Ele, não é o cenário, não é a ferramenta. Ele faz o que quiser. De barco ele faz um púlpito, e foi o que ele fez. Pegou o barco de Pedro, se afastou da margem, e a Bíblia diz que Jesus pregou com Pedro aqui, ó, sentado olhando para Jesus aqui. Você já imaginou que cena absurda ter o privilégio de ouvir Jesus pregar pessoalmente? Não, você não pode, você não se anima com uma coisa dessa. Eu quero te dizer, essa é a viva esperança nossa, que tudo que a gente vive por fé hoje, um dia será por vista. Um dia nós sentaremos no barco, um dia nós sentiremos o cheiro dele, um dia será face a face. Ou seja, o que o Pedro teve, um dia eu e você, em nome de Jesus, nós vamos ter também. Isso aqui
é para mim vivo. Eu consigo, pastor, visualizar isso. Pedro aqui, meu Deus, prega demais. Imagina o Pedro, ele é o mais doido do discípulo. Eu costumo dizer que o Pedro é o vida louca do discípulo. Sabe, ele é o cara assim que nós não ia aguentar um minuto ficar com o Pedro. Pedro é o cara que... Nós vamos chegar lá. Aí Pedro está aqui. Meu Deus, é muito top. Prega demais. Meu Deus, que isso? Meu Deus. Aí Pedro vê Jesus terminar a ministração. E aí acontece um diálogo. Que tudo isso, Jesus está gravando em Pedro memória. Nunca esquece disso, tá? O que Jesus está fazendo em Pedro? Jesus está gravando memória. A gente que é pai novo, a gente fala: eu estou cultivando memória nos meus filhos. Leva no parque, eles dizem: estou criando memórias nele. Bom, por mais que a gente ache engraçado falar, mas é exatamente isso que está acontecendo. Jesus está impregnando memória no Pedro. Agora olha que interessante. Jesus disse para Pedro: ô Pedro, vocês pescaram alguma coisa essa noite? Vocês têm alguma coisa para comer? Aí Pedro olha para Jesus e diz: não pescamos nada não. Jesus: então volta e joga a rede para o lado direito. Fixa que isso é importante. Olha o detalhe. Jesus diz: então volta e joga a rede para o lado direito. O que Pedro diz para Jesus? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Olha como o Pedro é terrível, irmão. A gente acha isso bonito, mas sabe o que Pedro está dizendo? Se der errado, a culpa é sua. É isso que está acontecendo. Jesus diz: lança a rede para o lado direito. Pedro: aqui ó, você é um bom pregador, você é bom. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro volta. Você tem que imaginar tudo. Imagina Pedro voltando lá. Vamos jogar rede porque o homem diz que tem peixe lá direito. Só que eu sou pescador. Passei a noite toda pescando. Não tem essa parada de direito e esquerdo. Nada a ver. Gente, tem peixe. Sobre a palavra dele tem peixe. Não grava. Sobre a palavra dele tem peixe. Pedro acabou de ser gravado por Jesus. Sobre a palavra dele dá certo. 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 Então o que ele falou foi: joga para o lado direito. Pedro jogou para o lado direito. Ó, peixe. Ixi. Isso é memória, irmão. Imagina a cabeça de Pedro. Jesus, eu passei a noite toda pescando. Tinha que ter jogado para o lado direito. Só que o segredo não é o lado. O segredo é a palavra. Aleluia. O segredo não é a técnica. O segredo é a palavra. Agora ele volta para a praia. E agora aqui vai ficar pior ainda. Porque Jesus olha para Pedro e diz: Pedrão, seguinte, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. O que Pedro faz? Na primeira vez ele fala: sobre a tua palavra. Agora ele fala assim, ó: não quero peixe mais. Pedro abandona tudo e segue Jesus. Então eu quero que você veja alguns detalhes importantes. Pedro, na primeira vez, precisava de uma prova. Pedro se desafia. Pedro diz: sobre a tua palavra. Agora Pedro já sabe que sobre a palavra dele dá certo. Porque o que? Está na memória. Ele acabou de ver na prática. Jogou a rede para o lado direito, tinha peixe. Jesus diz: eu vou te transformar num pescador de homens. Pedro não titubeou, porque sabe que se tem palavra, acontece. Se tem palavra, acontece. Se tem palavra, vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais importante sobre a sua vida
é a palavra de Deus. Se tem uma palavra de Deus sobre você, acontece. Não há nada mais poderoso do que ter uma palavra sobre si. Quer ver uma coisa? Quando Davi entrou no campo de batalha contra Golias, sabe o que Golias não sabia? Que ele não estava entrando no campo de batalha contra um menino, ele estava entrando no campo de batalha contra uma palavra. Ele olhou o menino, Deus olhava e disse: meu rei, o rei de Israel. Ele olhou e disse: é o menino. Deus diz: é o rei de Israel. Essa é a diferença. Ele entrou contra o menino, Deus já tinha colocado um rei. Então veja, palavra é a coisa mais importante. Lembra? Vou gravar muito isso em você. Lembra? Perfeito. Agora só um detalhe importante. Pedro largou tudo e foi atrás de Jesus. Já parou para pensar que deve ter dado uma treta violenta na praia na hora que Pedro foi embora? Será que sou eu que sou um pouco problemático? Eu fico pensando o que acontece depois. Já parou para pensar que ninguém estava pescando e de repente tem uma rede abandonada lotada de peixe na praia? Você já imaginou que era o pessoal que o peixe é meu, hein? Não, peixe é meu, que a pá, peixada na cara, briga generalizada. E esse é o resumo da vida. Enquanto tem gente brigando por coisa que apodrece na praia, tem gente indo atrás da palavra. Enquanto tem gente que fica lutando por aquilo que estraga, tem gente indo atrás da palavra, porque entendeu que só precisa da palavra. Então esse é o resumo. E agora começa um treinamento. Então eu consegui fazer você entender que Pedro tem uma palavra sobre ele, e que a palavra de Jesus sobre Pedro é: Pedro, eu vou te transformar no pescador de almas. Só que para pensar o seguinte, meu lindo, e aqui a gente entra em características importantes, porque o que Jesus fez é lindo, a palavra dele é poderosa. Mas você já parou para pensar que Jesus parece que escolheu o cara errado para fazer o que ele queria que fizesse? Se você observar, aliás, não sei você, mas se você fosse Jesus, se eu fosse, eu ia escolher 12 João. Eu não ia escolher Pedro, eu não ia escolher Tomé, eu não ia escolher Natanael, eu não ia escolher Judas, eu não ia escolher Marcos, eu não ia escolher Mateus, eu ia escolher 12 João. João é fácil de lidar, João é bonzinho, João é calminho, João é... Por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João, que não deu certo. Veio Pedro. Quando eu brigo com ele, eu falo: Pedro, sai do João, Pedro, deixa o João aparecer. Porque veja, o Pedro é o oposto do João. O João é aquela pessoa que você fala assim: ô João, pega para mim. Sim, senhor. O Pedro fala assim: pega, ele pede para outro. Se você vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, 99,9% das tretas, Pedro está envolvido. Sério, 99% Pedro está envolvido. Isso já começa a me dizer uma coisa: a palavra é poderosa para escolher quem ninguém escolhe, amar quem ninguém ama, trazer para perto quem ninguém traz, treinar quem ninguém treina, sabe, cuidar de quem ninguém cuida. A palavra vai atrás dos intragáveis, a palavra vai atrás dos improváveis. Quando Jesus pegou Pedro, Jesus sabia que o Pedro era Pedro. Você imaginou na cabeça do Pedro? O Pedro falou assim: você é bênção para esse homem. Jesus: eu vou quebrar essa pedra. Só que o processo é extraordinário, porque revela poder da palavra. Sabe, Jesus não desistindo, Jesus não sendo reativo da maneira que Pedro merecia. Quer ver? Olha o detalhe: Jesus começa a andar com Pedro, Pedro começa a andar com Jesus, 3 anos e meio de ministério. Lembra que eu falei? Só treta, só problema. Aqui, Jesus está no meio de uma multidão, a multidão está sufocando Jesus, todo mundo tocando nele. Aí de repente uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos tocou em Jesus. Quem lembra disso? Lembra? Mulher tocou em Jesus, Jesus parou e diz: alguém me tocou. Só que tem uma multidão apertando Jesus. Olha o Pedro. Não, Pedro aqui, ó.
Como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Ó. Assim, na minha época era a multidão te aperta. Pedro é carnal na forma de enxergar. Já parou para pensar que Pedro tá envergonhando Jesus na frente da multidão? Pedro tinha que ter calado a boca. Pedro tinha que ficar aqui. Mas Pedro tem que se meter. Aí Jesus tinha todo o direito de olhar para Pedro e dizer: Pedro, cala a boca. Sabe, Pedro está demitido, vaza, justa causa, me envergonhou na frente dos outros. Só que sobre Pedro tem uma palavra: Pedro em breve será um pescador de almas. Oh, aleluia. Então, toda vez que eu falar de mal de Pedro, você vai lembrar, mas a palavra mais importante é de Jesus sobre ele: Pedro será um pescador de homens. Toda vez que alguém fala mal de você, lembra que sobre você tem uma palavra, e a palavra que prevalece sobre você é a do Senhor. Vou te contar um negócio. Aleluia. A coisa mais linda é porque enquanto eu olho Pedro dos evangelhos, Jesus enxerga Pedro de Atos. Então Jesus trata Pedro não com aquilo que ele é, mas já com aquilo que ele vai ser. Então Jesus podia ter olhado para Pedro e dizer: Pedro, cala a boca, vai embora, demitido. Mas Jesus é treinador. Jesus olha assim: Pedro, você tem que imaginar que Jesus é homem também. Então Jesus está aqui, ó. Respira fundo. Pedro. Sabe a mãe da gente quando quer brigar e faz que falta o ar? Ela fala assim: Pedro. Preciso amadurecer urgente, mas Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente, Pedro. Eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Só que Jesus está falando isso para um ignorante. Você já imaginou que Pedro fez assim? Ah, tá. Falou que saiu virtude dele. Não sei o que é, mas tá bom. Sabe, Jesus está respondendo Pedro de maneira desproporcional, porque Jesus está treinando Pedro. Continua comigo na caminhada. Vai observando a forma que Jesus reage a Pedro, como é extraordinário. Está todo mundo na tempestade, está todo mundo desesperado, está todo mundo morrendo. Jesus vem andando por cima das águas. Pedro olha e diz o quê? É um fantasma. Irmão, se eu sou Jesus, eu faço assim. Aliás, eu não ia fazer assim não, eu ia passar pelo lado do barco. Sou eu, morram. Porque a gente é assim. Agora já parou para pensar que Pedro diz: é um fantasma. Jesus diz: não, sou eu, Jesus. Aí Pedro: se é o Senhor mesmo que está aí? Pedro é doente, irmão. Como assim se é o Senhor mesmo que está aí? Como assim se é o Senhor mesmo que está aí? Me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Irmão, para mim isso me irrita profundamente, porque eu me vejo em Pedro. O Pedro sou eu na vida, irmão. Eu sou assim, meu Deus, quem pensa que Pedro é? Se Jesus tem que ter feito assim: Pedro, cala a boca. Ó, João, vem João, meu lindo, vem meu menino, vem. Só que quem provoca é Pedro, e quem recebe não é quem merece. Quem recebe é o que provoca. Quem recebe não é o que merece. Quem recebe é o que provoca. Isso é graça. Pedro está desfrutando de graça. Pedro está entendendo o que é graça. Pedro diz: vem, Pedro. Imagina Pedro assim: estava brincando. Nada a ver. Vai, João. Estou brincando.
Tá rolando tempestade ainda. Vai lá. Brinquei. Só que Pedro tem uma memória recente. Qual é a memória? Sobre a palavra dele dar certo. Você importa de lembrar de novo mais uma vez o que é mais importante? A palavra. Pedro tem uma memória que não foi apagada. Sobre a palavra dele dar certo. Então Pedro sai do barco sobre a palavra. Vem, Pedro, ó. Tempestade rolando, Pedro andando sobre as águas. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro percebeu que o vento era contrário. Sabe qual foi o problema de Pedro? Pedro deu mais vazão para o vento que para a palavra. Se Pedro continuar na palavra, tinha andado até o final. Mas Pedro deu mais vazão para o vento do que para a palavra. Pedro naufraga. Mas lembra, sobre Pedro tem uma palavra. Jesus resgata Pedro e leva Pedro para dentro do barco. Ou seja, tudo isso que está acontecendo na vida de Pedro é memória. Pedro tem que ser o melhor pescador de almas, porque Deus está colocando coisa poderosa nele através de Jesus. Pedro tem as razões, tem uns problemas, tem uns BO dele, mas Pedro foi escolhido, a palavra prevalece. Pedro na ceia, lembra? João está aqui encostado na cabeça de Jesus, no peito de Jesus. Pedro deve estar na frente. Jesus diz: olha, alguém vai me trair. Imagina o Pedro. Fala mais. Só que quem é um íntimo de Jesus? João. Aí, ó Pedro, João. E o João aqui. E cara, pergunta para ele quem é. Aí o João aqui, Jesus. O Pedro quer saber quem é. Aí Jesus diz assim: aquele que está com a mão sobre a mesa. Parece que eu vejo que Pedro fez aqui, ó. Veja, tudo isso que eu estou fazendo em você, trazendo a sua memória isso, é só para você entender o que Jesus viu em você. Nada. O que Jesus viu em Pedro? Aparentemente nada. Mas aí que está. Assim como eu digo para você que não viu nada, assim como eu olho para mim no espelho e digo: Jesus não viu nada, eu não entendo. Assim como eu olho para Pedro e digo: Jesus não viu nada, eu não entendo. Jesus olha para mim e diz: eu me vi em você. Sabe por quê? Porque nós somos a feitura do Senhor. Jesus olha para nós e nós somos a esperança. Jesus olha para mim e para você e é graça que Ele enxerga, é o reflexo dele mesmo. Então todo mundo desiste, Jesus diz: eu pego. Ninguém quer, eu quero. Ninguém ama, eu amo. Ninguém gosta, eu gosto. Ninguém usa, eu uso. Porque a prova é o Pedro. Então Pedro tem tudo para ser treinamento. Pedro está sendo treinado. Pedro é bom, mas Pedro é ruim. Pedro está armado no Getsemane, gente. Eu estou caminhando rápido para resumir, que eu preciso chegar no final. O Pedro está armado no Getsemane. Lembra, alguns minutos antes, eles estavam na ceia, Pedro tentando convencer Jesus de não morrer na cruz. E Jesus chama Pedro de Satanás. Satanás, atrás de mim. Só que um minuto antes Pedro estava sendo elogiado. Olha como Pedro é problemático, irmão. Quem diz que eu sou? Ele diz: é o verbo. Aí Jesus diz: olha, que isso, hein, Pedrão? Ah, top, hein? Top mais. Aí Pedro se empolga. Aí já fala umas coisas que não tem nada a ver, que Jesus não tem que morrer na cruz. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Quer dizer, desequilíbrio. Só que veja, Pedro tem uma palavra sobre ele. Ele é o pescador de homens que Jesus vai usar. É o início de uma igreja. Só que aí que está.
ter uma palavra e não acreditar nela é complicado. Ter uma palavra e viver se esquecendo dela é complicado. E isso aqui é o problema de Pedro, porque Pedro não olha só para a palavra, Pedro olha para todo o resto. Sabe, Pedro está olhando para Jesus, Jesus está indo embora, na cabeça dele ele vai perder a palavra. Então Pedro está aqui, ó, no Getsemane, carne escondida aqui, ó, só de butuca. Vem pegar o mestre, vem. Quero ver quem vai tocar nele. Está todo mundo sem Pedro, vai orar, Pedro. Aí de repente Judas entra no jardim do Getsemane, cheio de soldados juntos. E a Bíblia diz que Pedro, irmão, puxa a espada e vai para cima do servo do sumo sacerdote do Malco para matar. E vral, quando ele dá a facada aqui, o soldado faz aqui, ó, pegou na lasca da orelha, deu uma vrá, caiu a orelha no chão. Agora olha como é interessante os evangelhos. João é o único que contou da bronca que Pedro levou, porque João gosta de ver o circo pegar fogo para Pedro. Porque normalmente o bonzinho é o terrível também, irmão. Não existe bonzinho. O João é o único que diz que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, guarda a espada, Pedro, não me impeça de beber do meu cálice. Agora, Lucas contou totalmente diferente. Enquanto João contou, enquanto Marcos contou, o Lucas está aqui, ó. Lucas é médico. Gente, a orelha está no chão ali, ó. Alguém vai ver que ele é o médico. Lucas é o único que contou que Jesus colou a orelha, porque para Lucas chamou a atenção. Enquanto João está assim: eita Pedro, ó. Enquanto o Marcos está aqui, o Lucas está aqui, gente. Tem uma orelha lá, ó. Aí Lucas contou que Jesus pegou a orelha do Pedro, que o Pedro cortou. Deu uma olhada para o Pedro e fez uma plástica no Getsemane, irmão. Primeira plástica da história não foi Dr. Ray que fez, foi Jesus no Getsemane. Porque palavra é autossuficiente, Jesus é autossuficiente. Ai, irmão, é que eu sou apaixonado por Jesus, então eu vejo vantagem em tudo. Eu acho isso aqui extraordinário. Imagina Jesus, olha, dá licença, fazendo um negócio aqui top. Se sou eu, ia dizer: Jesus, dá uma para dentro aqui, ó, o final. Oportunidade única, né? Veja, todo esse cenário que eu apresento para vocês de maneira rápida é o resultado de 3 anos e meio de Jesus cuidando de Pedro tete a tete. Jesus cuidando do ministério de Pedro, Jesus forjando Pedro, Jesus investindo em Pedro. O pior de tudo é que o último investimento de Jesus em Pedro foi o sangue dele na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus estava escorrendo no madeiro e Pedro estava negando Jesus na frente de ninguém. Sabe o que é isso? É aquilo que eu disse para vocês, é esquecer daquilo que jamais pode ser esquecido. Sabe, Jesus é o único que investiu em Pedro, Jesus é o único que acreditou no cabra, é a única pessoa que Pedro jamais pode trair. E é exatamente isso que Pedro está fazendo. A mulher disse: Pedro, tu andava com ele, né? Jesus havia predito isso. Então, isso me apaixona ainda mais por Jesus. Como é que pode tanto amor? Como é que pode tanta graça? Como é que pode tanto investimento em quem dá tanto problema? E aí Pedro nega Jesus, se arrepende profundamente. Bom, tem uma chance. Jesus ressuscita. Aí que está. Jesus prova que Ele é Deus. Jesus prova por A mais B quem Ele é. Sabe, se você parar para pensar, por mais que Jesus não precisava fazer, Jesus já provou para você
por A mais B que Ele é Deus na sua vida. Há testemunhos extraordinários, há experiências profundas, há coisas extraordinárias que Jesus já fez por você e você esqueceu. E é exatamente isso que acontece. Pedro esquece. E aí Pedro toma uma decisão, e a decisão de Pedro é o que muita gente toma. Eu fui líder de jovens durante 3 anos também. Sabe, às vezes chega gente para nós e diz: eu vou desviar, embora. Você fala: por quê? Não sei. Aí você fala: Jesus fez alguma coisa para você? A gente sabe que a resposta é retórica, óbvio que não. E a pessoa diz: não, só quer ir embora. Sabe o que é isso? Burrice. Já viveu coisas extraordinárias, já viveu experiências incríveis, Jesus já fez coisas incríveis pela... A pessoa esquece. E aí Pedro esquece também. E a decisão de Pedro ai, Deus, que agonia. O Pedro diz: olha, gente, eu não sei vocês, mas eu vou voltar a pescar. Irmão, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido 2 vezes para Pedro e para os discípulos. Você imagina que se eu sou Jesus e eu estou aqui, olha, e Pedro diz: vou voltar a pescar. Irmão, eu arrebentava o Pedro no meio, eu quebrava ele a pau. Você não fazia isso? Irmão, eu sou sanguíneo igual Pedro é. Sanguíneo é problema, irmão. Não sei se tem algum sanguíneo aqui, mas a gente sofre. E o problema de eu ser sanguíneo é que eu sou um sanguíneo que é conhecido. Então eu não posso pecar em público. E sanguíneo peca muito em público, a gente fica bravo. Só que a Bíblia diz que não sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape, né? Às vezes o escape quase escapa. Eu estou na fila agora do aeroporto essa semana. Eu estou aqui na fila do diamante da Rinode. Na fila da... Sempre que eu lembrei disso. Eu estou na fila aqui da prioridade de cartão, de fidelidade da companhia. Aí o cara do guichê chamou todos os velhinhos que tinha no mundo e atendeu. Falei: os velhinhos tudo bem, pode ir, mas o coração já está aqui, ó. E aí começou a chamar o pessoal do lado também. Ai, irmão, eu fui ficando irado. Quando eu fui assim: eu vou explodir. Que eu fui brigar, ele disse: pastor Dave, pode vir, pastor Dave, eu estou aqui, ó. Aí eu cheguei para ele, olha o que ele me disse: deixei o senhor esperando porque o senhor é um homem de Deus. Irmão, 10 segundos que se passasse ele ia conhecer o homem. Só o homem. É fácil. Então, imagina, se Jesus é reativo da forma que a gente merece, eu estava no sal. Imagina, Jesus pega Pedro. Bom, Pedro diz: eu vou voltar a pescar. Mas Pedro é um péssimo pescador. A história conta, Pedro é horrível no que fazia. Pedro não pescava direito, Pedro não estava pescando porcaria nenhuma. E é isso que eu não entendo. Tem gente que é tão... que esquece que naquilo que ele fazia antes de Jesus chegar, ele era péssimo. E que Jesus transformou ele em algo poderoso, uma ferramenta poderosa. E mesmo assim a pessoa investe na errada. Já parou para pensar que Pedro não tem mais barco, não tem mais rede? Ficou tudo na beira da praia, gente. Então sabe o que é isso? Pedro, para ser pescador de peixe de novo, tem que comprar rede nova. Sabe, investir num fracasso que já aconteceu. É burro. Meu Deus, Pedro, se Pedro para assim, eu vou lembrar aqui, peraí. Olha, eu já tentei pescar uma vez, não deu. Jesus disse que eu vou ser um pescador de homem. Eu não vou fazer isso. Mas é que tá. A decisão de Pedro é: eu vou voltar a pescar. E aí, olha o problema. A Bíblia diz: quem está junto com Pedro, volta com ele. Sabe o que é isso? Quando você desiste, porque você desiste, tem gente que desiste com você. Porque você para, tem gente que para porque você parou. E é isso que você tem que ter responsabilidade. A palavra de Deus liberada sobre você
impacta gerações, impacta pessoas. Você é responsável. Já parou para pensar que a gente está falando mal só do Pedro, mas o João voltou a pescar junto? O íntimo. Já pensou o João? Ai, vai voltar a pescar? Vai. Não tem nada para fazer melhor? Vou voltar junto. Até o íntimo está desapontando o eterno. E a Bíblia diz que eles voltam a pescar. Lembra que isso já aconteceu antes? Lembra? Agora olha como as cenas começam a se repetir. Quem não ouve a palavra, quem não é refém da voz de Deus, vive fracassos repetidos a vida inteira. O negócio é relacionamento aqui hoje também, né? Vou dar uma aqui. Você já viu que tem gente que só namora com um cara que não presta? Você já viu que tem menino que só gosta de menina que não vale nada? Já foi galhado, chifrado, corneado pela menina. Aí ele vai escolhe exatamente igual. Esqueceu aonde escolheu e da forma que fez. Sabe o que é isso? Tem gente que investe para dar errado a vida inteira. Tem gente que investe no fracasso repetido. Você sabe o que deu errado, você sabe qual foi o problema, você sabe, e mesmo assim investe no erro de novo. Pedro comprou barco, comprou rede. Vou dar uma amenizada nessa parada de namorar, tá? Se eu entrar nisso aí, eu vou ficando com raiva. Porque eu tenho um filho, e daqui a pouco meu filho vai ser o caçador. Obrigado, irmã. Ei, você tem um filho também. A gente tem que ensinar os nossos filhos a escolher mulheres de Deus, não piriguetes. A gente tem que ensinar os nossos filhos a escolher mulheres dignas, sabe? Há uma cultura sendo impregnada de valorizar a mulher bombadona, não sei o que. Irmão, tem coisas mais importantes e o caráter é uma delas. Então, isso bom. Ai, deixa, bora. Vambora. Pedro voltou a pescar. Você só precisa saber disso. E Pedro passou a noite inteira pescando. E pescando nada. Sabe o que é a coisa mais interessante do ser humano? É que quando a gente está no meio da cena, a gente lembra. Você já viu aquela frase, aquela palavra chamada déjà vu? Que é aquilo assim, olha, parece que eu já vi isso acontecer. É que às vezes já aconteceu. E com Pedro é exatamente isso. Pedro está jogando a rede lá a noite inteira e não pesca nada. Agora, para pensar comigo. Já imaginou que Pedro deve ter tentado jogar a rede para o lado direito algumas vezes? Pedro não é burro, irmão. Pedro tem memória. Está um pouco apagada, mas ó, imagina Pedro. Gente, tem uma receita que não falha. Ó. Não tem peixe. Porque o segredo não é o lado. O segredo não é a técnica. O segredo não é a receita. O segredo é a palavra. Tudo que você for fazer sem a palavra, esquece, não dá certo. Mas se tiver a palavra, dá certo. Sabe o que Pedro tinha descoberto? Que se Jesus tivesse mandado Pedro jogar a rede para o lado esquerdo, ia ter peixe. Se tivesse mandado jogar a rede para frente do barco, ia ter peixe. Se tivesse mandado jogar para trás do barco, ia ter peixe. Se tivesse mandado jogar na árvore, ia ter peixe. Porque mais importante do que o lado é a palavra. Pedro, calma aí. Noite toda, tudo voltando envergonhado para a praia, com a cara amassada, envergonhado. A Bíblia diz que eles estão voltando para a praia, quando um homem se apresenta na margem. Oh meu Deus, irmão.
Sabe o que é isso? Se prepara, você vai ver uma aula de Jesus ensinando os discípulos com as suas próprias memórias. Você vai ver, Jesus não vai falar nada novo, Jesus só vai fazer Pedro ressuscitar as memórias certas. Jesus é gênio, irmão. Jesus é gênio demais. Jesus olha para eles e diz assim: pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa de comer? Isso é um gatilho, porque é exatamente a mesma frase que Jesus usou na primeira vez. Imagina, se você tiver um pouco de lógica, você vai estar assim já. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aí é que Pedro já está aqui, gente. Jesus, vocês têm alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa? Aí Pedro é o porta-voz. Pedro diz: não, pescamos nada não. Aí Jesus diz: então volta e joga a rede para o lado direito. Ei, irmão, imagina Pedro aqui, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Primeira vez o Pedro diz o quê? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Na segunda vez Pedro cala a boca e lembra que sobre a palavra dele dá certo. Presta atenção nisso aqui. Pedro não fala nada. É como se um filme começasse a passar na cabeça de Pedro. Pedro foi lembrado daquela cena. Pedro volta. Só que Pedro deve ter voltado aqui, irmão. Ai, ai, ai. Tomara que não tenha peixe. Tomara que não tenha peixe. Se tiver peixe, nós estamos tudo lascado. Aqui, ó. Tem peixe. Sobre a palavra dele dá certo. Pedro foi lembrado de novo sobre a palavra dele. Aí imagina aqui o seguinte. Aí João, que está olhando, olha a cena e conecta a memória e diz assim: ô Pedro, você sabe quem está lá, né? Pedro já sabe desde o primeiro momento, irmão. A gente pensa que Pedro descobre quando João fala, mas o sinal maior que Pedro já sabe desde o primeiro momento é que Pedro não reproduz a frase: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro tem memória boa, só precisava ser ativado. Só para você entender: armazenamento, processamento. O processamento é o que pega as memórias e traz para cima. Certo? Então, você sabe que sabe. O processamento é a sinapse neural. É o contato, é a sinapse que conecta os neurônios e traz a informação para cima. Então, às vezes, a gente só precisa ser ativado. Jesus ativou, Pedro lembrou, jogou a rede, já sabia que era Jesus. Aí João falou: Pedro, nós estamos lascados, é Jesus que está lá. Aí Pedro se joga na água, a cena é vergonhosa, volta para a praia. Presta atenção no detalhe, pelo amor de Deus, olha aqui. Quantos peixes tinha na primeira pesca? Quantos? Mais alguém para chutar? Quantos peixes tinha na primeira pesca? Diga assim: não tem número. Na primeira pesca, Pedro não parou para contar os peixes, porque o que ele precisava estava em Jesus, não na rede. Olha para cá, Pedro não parou para contar os peixes. Jesus nem deixou. A Bíblia diz que Pedro abandonou tudo e seguiu Jesus. Só que agora, quantos peixes tem na rede? Quantos? 153 grandes peixes. Eu vou te explicar o que aconteceu. Você não vai acreditar. Alguém contou.
Ficou de cara com a inteligência agora? Alguém contou. E provavelmente Pedro. E provavelmente Jesus mandou. Imagina a raiva do Pedro. Ter que contar algo que ele sabia que não precisava. Tem que imaginar, irmão. Pedro volta para a praia com a rede assim abarrotada de peixe. Entendeu? Eu sou muito burro mesmo. Eu não precisava de peixe, o que eu precisava era de Jesus. Eu não precisava de peixe, eu precisava de Jesus. Ai, ai, ai. Tem com a rede aí. Parece que eu vejo que Jesus falou assim: Pedro, conta quantos peixes tem na rede. Aí Pedro: não, precisa não, besteira, não preciso do peixe, eu preciso do Senhor. Não, aí Jesus: não, pode contar. Conta. Não, Jesus, não quero. Conta rapidinho. Não, Jesus, mas eu não preciso. Não, conta. Memória. Já parou para pensar o Pedro contando? Aqui, ó. 2, 3, 4 motivos para nunca mais voltar atrás. 5 motivos para nunca mais abandonar a palavra. 6 motivos para nunca mais abandonar a presença. 7 motivos para crer na palavra de todo o coração. 8 motivos para não motivar ninguém a parar. Ei, Jesus deu para Pedro 153 razões para nunca mais abandonar a palavra. Pedro abandonou os peixes de novo, mas levou 153 motivos para casa. Jesus é top em ensinar, irmão. Imagina, quantos peixes tem, Pedrinho? 53. Você precisa dos peixes? Você já teve essa sensação de viver um fracasso repetido e no final da história você vê: meu Deus, eu sofri porque atraí com as minhas próprias mãos aquilo que Deus não desejava para mim. Que se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu não estava vivendo isso de novo. Se eu tivesse ouvido a voz do Senhor, eu não estaria nesse mesmo lugar. Eu estaria já numa outra fase, uma outra realidade da minha história. Mas parece que tem gente que gosta de sofrer. Só que agora Jesus vai criar uma nova memória em Pedro. Isso aqui é forte demais. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Aleluia. Só que olha que coisa incrível, irmão. A ciência diz hoje isso. Jesus já fazia lá atrás que para curar uma memória você precisa inserir uma memória mais forte. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus vai dar a oportunidade de Pedro afirmar o amor dele por ele 3 vezes. Jesus está equilibrando as memórias do Pedro e curando as antigas. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: pega as tuas memórias e coloca na prática e faz virar o teu propósito. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele ouve de Jesus a mesma coisa: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. E aí Jesus olha para Pedro pela 3ª vez e pergunta a mesma coisa: Pedro, tu me amas? Olarabaxai. Não, irmão. Jesus, a Bíblia diz que pergunta para Pedro a 3ª vez e o semblante de Pedro entristece profundamente. Pedro lembrou do filme completo. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Jesus diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ei, tem uma coisa que Pedro não entendeu. Jesus está perguntando para Pedro se ele o ama,
não é para Jesus saber da resposta, é para Pedro lembrar dela. Vou repetir para você: Jesus conhecia a resposta, quem precisava lembrar dela era Pedro. Você ama Jesus? Então lembra da resposta e transforma as suas memórias no teu propósito. Eu vou lembrar você: ei, lembra! Você ama Jesus? Então transforma as tuas memórias no teu propósito. Transforma as tuas memórias no teu propósito. Agora olha só que coisa extraordinária. O Pedro foi instigado por Jesus. Pedro lembrou do filme completo. Pedro vai ser o pescador de almas. E aí agora, a coisa extraordinária é que Jesus percebeu uma debilidade do homem: memória. E Jesus vai resolver isso no final. Jesus é perspicaz. Jesus vai resolver isso no final. Jesus diz o seguinte: fica tranquilo, gente, eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Consolador. Agora presta atenção em uma palavra de Jesus. A Bíblia diz: e Ele vos fará lembrar. Não, você não entendeu, é impossível uma coisa dessa. Jesus está dizendo: ei, e Ele vos fará lembrar. Vou te contar, na ausência da sinapse neural funcionando perfeitamente, o Espírito Santo é a sinapse perfeita dentro de você, que faz lembrar daquilo que você jamais pode esquecer, que faz lembrar do teu propósito e das palavras liberadas sobre você. Gente cheia do Espírito Santo é convicta do seu chamado, porque o Espírito Santo é a memória ativa do ser humano. É Ele que lembra: ei, meu lindo, Deus tem um plano na tua vida, temos um plano contigo, tu és escolhido, tu és amado, tu és meu, tu és propriedade individual, escolhida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Você quer esquecer? O Espírito Santo lembra. Usa vídeo da internet, usa o pastor da tua igreja, usa a tua liderança para lembrar: tem um plano contigo, lavei você com sangue precioso, tem um projeto na tua história. Ei, o Espírito Santo me traz aqui essa noite para te lembrar: ei, eu te escolhi no ventre da tua mãe, você é meu. Aí Pedro lembrou, e agora vai descer sobre ele o Espírito Santo. Atos capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, é que isso aqui é top, irmão. A Bíblia diz que as portas do templo se abriram, tinha uma multidão lá fora e faltava um pregador. Eu vou dizer de novo para você: ei, tem gente cheia do Espírito Santo dentro do templo, uma multidão fora do templo, as portas se abriram e agora está faltando um pregador, agora está faltando um pescador de homens, agora está faltando um pescador de almas, agora está faltando aquele que Jesus encontrou na beira da praia. Levantar e ser quem Deus fez ele para ser. Não é hora de voltar atrás, é hora de ir para fora do templo e cumprir a palavra liberada sobre. Ei, ô Pedro, o Pedro antes negou Jesus na frente de ninguém. O Pedro antes deu uma facada na orelha do soldado. O Pedro antes era um cabeçudo, mas agora o Pedro é o pescador de almas. Pedro está cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu estou pensando agora? É que enquanto eu estava falando mal de Pedro, era esse Pedro que Jesus estava investindo, era esse Pedro que Jesus estava vendo, era esse Pedro que Jesus estava enxergando. É por isso que tinha investimento tanto daquele jeito, era muito poderoso. Ei, o Pedro sai para fora. Gente, não tem ninguém bêbado aqui não. Estão tudo cheio do Espírito Santo de Deus.
negou na frente de ninguém e agora está defendendo na frente de todas as autoridades. Ei, Pedro cita os profetas, Pedro cita Joel, e a Bíblia diz que Pedro lança a rede. O que Pedro faz? Pedro lança a rede. Oh, aleluia! Qual palavra? Sobre qual palavra? Pedro lançou a rede sobre a primeira palavra que recebeu de Jesus quando encontrou ele pela primeira vez. Lembra? Pedro, hoje tu é um pescador de homens, mas eu vou te transformar em um pescador de almas. Um pescador de almas. Oh, aleluia! Pedro resgatou a palavra no coração. Eu não sou mais pescador de peixes, eu sou agora um pescador de almas. Eu estou cheio do Espírito Santo. Tem fogo do céu correndo nas minhas veias. Tem autoridade do alto sobre mim. Eu lembro do meu propósito, eu lembro da minha missão. Pedro faz um apelo e... Quantos peixes tinha na segunda pesca? Quantos peixes tem na terceira pesca? Quantos peixes tem na terceira pesca? 3.000 almas. 3.000 almas. 3.000 almas. Eu vou falar até você celebrar. 3.000 almas. 3.000 almas. Ei, sabe o que é isso? Eu vou te dizer o que é isso. Ele contou. Se tem um número, é porque alguém contou. Para contar 153 foi muito difícil, porque é difícil contar o que a gente não precisa, mas é prazeroso contar aquilo que o Eterno nos dá. Imagina Pedro contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou contar até 3.000, 12, 13, 14 motivos para amar a palavra, 15 motivos para amar sobre todas as coisas a palavra, 16 motivos para crer no meu propósito, 3.000 motivos. Não é o suficiente? Eu vou falar do Pedro. A vida mudou. Pedro está cheio do Espírito Santo. E os próximos passos de Pedro revelam que ele está ativado. Maior conferência da história. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 acabou. Pedro pregou, 3.000 almas aceitou Jesus. Violenta a conferência. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona. Sabe o que é isso? Eles descobriram que quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Então voltando para o templo, para orar. Só que a Bíblia vai dizer que na porta do templo tem um coxo sentado à porta do templo. O Pedro de antes não ia parar. O Pedro de agora tem uma memória poderosa estabelecida dentro dele. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro para, olha e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantaram o coxo. Esperaram se firmar os arteiros. E deixa eu te dizer, meu lindo, sabe o que é isso? É o Pedro da palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. Fique de pé, por favor. Você tem escolha. Você pode ser o Pedro daquilo que a sua família disse sobre você.
Você pode ser o Pedro daquilo que o passado diz sobre você. Você pode ser o reflexo daquilo que deu errado na sua história. A escolha é sua. Ou então, você pode ser o Pedro, reflexo da palavra de Jesus. Eu vou dizer de novo para você. Você pode ser fruto dos seus fracassos, dos fracassos da sua família. Você pode ser o reflexo de modelos que deram errado. Você pode ser o que você quiser, bebê. É você que escolhe. Mas se você quiser, lembra, tem uma palavra liberada de Jesus sobre você. Tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua história. E é você que escolhe. Vou te contar uma história rápida. Eu vou orar. Eu nasci num lar cristão, nasci num lar evangélico, família um tanto quanto desestruturada durante um tempo, mas nasci em um lar cristão. E eu tinha uma palavra liberada sobre mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu era um menino que quando eu ia na igreja, Deus levantava profeta de tudo quanto é lado. Eu era perseguido por profeta de Deus. Era me ver e dizer: Deus vai te usar na palavra, Deus vai te levantar como uma voz sobre a tua geração, Deus vai usar você. Eu pegava a palavra e jogava fora, não acreditava nela. Foi interessante, agora um tempo atrás eu fui pregar na igreja onde eu fui adolescente. Quando eu fui pregar, o líder, antes de me dar uma palavra, disse assim: esse cara aqui era o pior adolescente da igreja. Que orgulho. Acabou comigo antes de eu pregar. Falou assim: a primeira vez que eu fui dar uma palavra, eu não consegui, porque ele não parava, ele era insuportável. Pedro. Porque eu amo Pedro, Pedro sou eu na vida. Só que olha que coisa linda. Tinha uma palavra. Jesus falava comigo. Jesus usava gente. Jesus usava tudo quanto é forma. Aí chegou uma hora que eu fiz a mesma coisa. Eu abandonei tudo e fui viver a minha vida. Eu formei em direito. Nada a ver, não tinha nada a ver com o que Jesus queria. Eu escolhi ir embora da presença de Deus. Eu escolhi ter um péssimo namoro. As minhas escolhas sozinhas foram as piores. Só que teve um dia, dia 23 de abril de 2009, quinta-feira. Eu me lembro como se fosse hoje. Desejo suicida no meu coração, depressão profunda, pensando em morrer de tudo quanto é jeito. Quando eu me lembrei de uma palavra. Oh, aleluia. Eu lembrei de uma palavra. Oh, meu Deus do céu. Eu tentei procurar uma igreja aberta. Todas as igrejas que eu passei estavam fechadas. Eu tentei procurar um irmão que ia orar no monte, que passava por mim quando eu ia para o colégio. Não encontrei. Eu só tinha uma palavra. Eu me lembro que eu entrei dentro do meu quarto, na minha casa, deitei, dobrei o joelho, no canto da cama, e eu gritava com o Senhor, e a minha palavra para Jesus era: Jesus, se ainda há esperança, cumpre em mim a tua palavra. Jesus, se ainda há esperança para mim, eu quero crer na tua palavra. Se ainda há esperança para tudo que eu estou vivendo, se há perdão, se há, sabe, desesperado em oração. E aí eu me lembro que eu fui no quarto da minha mãe, peguei essa Bíblia aqui é do meu avô, que morreu já faz 10 anos, tinha ficado de herança para mim. Eu peguei essa Bíblia, fui dentro do meu quarto e disse: Jesus, se há esperança para mim, preciso que o Senhor fale comigo hoje. Peguei a Bíblia e abri Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. E aí, irmão, fechei a Bíblia, chorando, desesperado, disse: Deus, se é o Senhor que está aqui, por favor, fala comigo de novo. Fechei a Bíblia e abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso era 23 de abril de 2009.
Hoje é dia 29 de junho de 2019. 10 anos se passaram. Há 10 anos atrás eu era fruto das minhas péssimas escolhas. E hoje? Bom, hoje eu sou fruto daquela palavra. Da palavra de quando eu ainda era criança, da palavra de quando eu ainda era menino, da primeira palavra de Deus liberada sobre mim. Eu quero fazer um convite para você. Você que não quer ser fruto de qualquer outra palavra senão a palavra de Jesus. É de você tomar essa decisão essa noite. Eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite, com todo respeito. Pastor, vem cá comigo, por gentileza. Eu quero que o Senhor faça essa oração. Eu quero fazer uma pergunta para você que está longe de Jesus, para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, meu lindo. Essa é a noite para você voltar para casa. Dia 29 de junho de 2019, para resgatar sobre você a palavra de Deus sobre a sua história. Você foi embora, mas hoje é a noite de você voltar para casa. Ei, hoje é a oportunidade de você ter a sua vida restaurada. É a noite de você abrir a porta do templo, sair para fora e ser verdadeiramente quem Jesus chamou você para ser. Atender a voz, é a voz de Jesus dizendo para você essa noite: me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Faz aquilo que eu fiz você para fazer. Segunda pergunta, para você que está aqui essa noite, mas que nunca tomou a decisão de se entregar a Jesus como seu Salvador. Deixa eu te dizer, essa é a melhor noite da sua vida. Jesus preparou isso aqui tudo por sua causa. É a noite de você decidir. Amém? Então preste atenção. 2 perguntas, uma resposta. Quer voltar para casa? Quer tomar a decisão melhor da sua vida de reconhecer Cristo como o Salvador da sua vida e deixar a vontade dele prevalecer sobre a sua história? Eu vou contar até 3. E se você quiser, aonde você estiver, você vai levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Amém? 1, 2, 3. Levante a sua mão agora, por gentileza. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você que está tomando essa decisão, levante a sua mão bem alto. Faz o seguinte, sai do seu lugar, vem para o altar. Vem para cá. Você que está tomando essa decisão, vem para frente. Vem, corre, vem correndo, vem correndo. É a noite de você ter a melhor oportunidade da sua vida. É a noite de você ter a sua vida transformada, restaurada pelo Senhor. Isso. Vem, 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 vem. Ei, na galeria, sai do seu lugar. Vem para frente, vem. Vem, é a noite da sua restauração, de viver algo novo.